Vamos falar esses dias sobre fé de uma forma que você nunca ouviu. Para seguir este caminho é fundamental a fé, porque nós cremos. Se eu vou viajar e falo assim, é fundamental ter combustível no carro. Antes de viajar, o que eu faço? Abasteço. O que eu vou procurar saber? Onde tem o quê? Gasolina, posto. Por quê? Porque eu preciso do combustível para viajar. Se eu preciso da fé para viver, quantas vezes a gente procura saber onde tem um posto para carregar a fé? Mas às vezes eu não paro para observar o seguinte, esse é o meu combustível. E se é o meu combustível, eu preciso saber de onde ela vem. Eu preciso saber aonde acessar para essa fé me abastecer. Porque senão não vai dar para eu seguir. Quando você vai abastecer um carro, você chega lá, o que você fala com ele? Põe gasolina, é assim? Se eu vou viajar e preciso de muita, eu vou logo completar o tanque. Por quê? Porque eu não sei se de repente eu vou ter um posto no caminho. Mas por que com a fé eu não faço isso? Por que com a fé eu vou andando como se fosse assim? Põe gasosa aí, sai andando. Se ele pôs 1 litro, 2 litros, 10 litros ou 20 litros, aí de repente no meio do caminho o que acontece? Acaba. Eu te pergunto, quantas vezes sua fé acabou? Porque a vida, assim, as dificuldades da vida, elas vão consumindo a fé da gente. Eu te pergunto, quantas vezes você viveu experiências com Deus e que hoje parece que você esquece? Vem dúvidas que não eram para vir, porque Deus já te provou, mas parece que o combustível acabou. Às vezes você já expulsou demônio, às vezes você já profetizou, às vezes você já teve visão, mas aí de repente você passa pelo vale e o que acontece? Acabou a gasolina. E o que a gente vai ver esses dias aqui? Nós vamos trabalhar a fé em 4 grupos, que eu vou chamar aqui de grupos motivacionais, ou seja, aquilo que motiva você a conquistar a fé. Quase como um posto de gasolina da fé. Isso aqui, então, é um grupo, ó, motivações existenciais, ok? Ou seja, algumas coisas ligadas a motivações existenciais, que aí nós vamos subdividir isso em 3 grupos, sentido, eternidade e criador. Nós vamos ter um outro grupo, que é o de motivações emocionais. Nós temos um outro grupo, que é o motivações culturais, que está ligado a comunhão e tradição. E nós temos um 4º e último grupo, que seria motivações morais, que está ligado à moralidade e à espiritualidade. Qual o propósito da minha vida? O tempo não é o fim. Nós vamos ver que Deus colocou eternidade no coração do homem. Coisa impressionante, que é um dos mistérios de nós estarmos ligados a Deus, por Ele ter colocado a eternidade no coração do homem. Ele não colocou a eternidade no coração do gato, Ele não colocou a eternidade no coração do cão, Ele não colocou a eternidade no coração da vaca. Você nunca vai ver uma vaca lendo Bíblia. Não vai. Por quê? Porque ela não tem essa ânsia de buscar o eterno. Ela não tem essa coisa que incomoda a gente de
tem que existir algo mais. Posso provocar vocês? Posso? É provocação. Posso provocar? No céu vai ter tristeza? Não. No céu vai ter galardão? Então um vai ter mais galardão, outro menos? Como que o que tem menos vai olhar para o que tem mais? Eu estou aqui, morando lá no pátio, e tem alguém sentado à direita do pai. E para mim está tudo bem? Você já viu abelha reclamando de ter a abelha rainha? Você já viu? Você vai lá, aquele enxame, que é tanto de abelha trabalhando, que é ação trabalhadora, né? Que é tanto de abelha trabalhando. E aí uma lá se levanta e revolta. Você já viu isso? Ah, que isso? Essa aí está achando que ela é quem? Hã? Você já viu isso? Você já viu greve de abelha? Ah, e aí, estamos querendo mel. Ah, hoje não dá, que as abelhas estão tudo em greve. Você já viu isso? E aí eu te pergunto, tem um mistério ali que elas conseguem, de forma harmônica, continuar a operária sendo operária, a rainha sendo rainha. Essa questão da eternidade é uma fonte de fé. É algo que faz com que a gente renove a fé. Quando a gente entende a ligação eterna que tem entre nós e Deus. Há um autor por trás da vida. Né? Tudo tem uma causa, mas você não pode ter causas infinitas. Você não pode ter uma coisa que foi causada por isso, que foi causada por isso, que foi causada por isso, infinitamente. Você não pode. Uma hora tem que parar. Até é lógico isso, né? Que é a hora que a gente questiona assim, e o início? Onde que é o início? E aí, nessa hora que para, aí vem os filósofos e chamam causa não causada. A dor nos desperta na parte de motivações emocionais, porque o que nós estamos falando aqui, gente? Eu existo. Eu tenho sentimentos, então, por eu existir, eu penso, eu reajo, eu sinto. Por eu ter sentimentos, sentir, reagir, eu me comunico, tenho comunhão, tenho relacionamento. Se eu existo, tenho sentimentos, me relaciono com o que está de fora, eu então parto para uma questão espiritual, que vai um pouco além. E quando a gente fala aqui nas motivações emocionais, a gente está buscando o quê? Conforto, paz. E a busca por isso, ela alimenta nossa fé. O sofrimento, tem até uma frase que o pessoal fala muito, que é a seguinte: se não vem pelo amor, vem pela... Aí todo mundo sabe. Por quê? Porque a dor faz as pessoas repensarem e ter fé. Eu vou passar um videozinho rápido, ia passar depois, mas estou com vontade de passar agora aqui, que mostra isso, que às vezes a gente reclama da situação e a gente nem imagina o que pode vir, né? A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você, e toda a solidão, como o vento voou, e no seu coração, um sorriso voltou, se o vento não passar. E a noite for intensa, de novo vai orar, não canse de buscar a sua presença. Vocês viram o inicinho? Porque às vezes passou rápido, você não viu. O que aconteceu no início? Ele cai de um caminhão. Todo mundo viu? Alguém não viu? Ele caiu de um caminhão. Para onde que ele estava indo? Para virar presunto. Aí cai do caminhão, meio que quebra a pata, sei lá, que ele está até meio assim, meio esquisito lá no chão, né? Quantas vezes nós estamos nessa situação e a gente reclama com Deus? E às vezes Deus está dizendo assim: ah, filho, você não sabe de onde eu te tirei. Você não sabe de onde eu te tirei.
A nossa forma de medir as coisas é muito limitada. Normalmente é quem tem poder, é de quem tem dinheiro, é quem tem eloquência, é quem tem fama. Nós somos muito pobres. A nossa régua, a nossa balança, ela é limitada em todos os sentidos. Por quê? Porque a gente não sabe os propósitos de Deus, a gente não conhece muitas vezes, e nem o livramento. A alma anseia por descanso. A nossa alma anseia por descanso. Nós queremos paz. Nós queremos, quem não quer? Eu, por exemplo, amo a minha casa. Pastor, você não tem problema? Claro que eu tenho. Mas é um lugar que eu amo. Amo estar na minha casa. O ser humano, ele anseia por paz. Muitas vezes a sua fé você busca carregar para buscar paz. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A parte da experiência, isso aqui, na minha vida, eu vou contar mais para frente um testemunho, como foi, né? O primeiro projeto que eu participei, eu, Valdeane, vou mostrar para vocês ali. Mas a experiência que a gente vive e que muda a nossa vida, ninguém caminha sozinho. Aqui nós estamos falando de quê? De comunhão. É impressionante como que a comunhão gera fé. E você, quando você está sozinho, é muito mais difícil. Raízes que moldam o presente. Nós estamos falando aqui de tradição, né? Ou seja, nós estamos ainda nas motivações culturais, parte de tradição. O que é a tradição? Você carrega muita coisa que é ou da sua região, seja país, estado, cidade, bairro, ou você carrega também coisas que são ligadas à família, ou você carrega também coisas que são ligadas à sua comunidade cristã, ou seja, a sua igreja, que você carrega como tradição. Isso é bom ou é ruim, pastor? O que vocês acham? As duas coisas. Respondeu certinho, as duas coisas. Né? Alguns falariam assim, depende, também é outra resposta, né? Por quê? Porque muitas vezes a tradição é aquilo que te atrapalha. Ela gera fé, mas ela atrapalha. E aí nós vamos para motivações morais, que é uma consciência espiritual. Olha para você ver, nós existimos, que é a parte azul. Nós existimos. Tem gente que ainda não sabe que existe. Nós existimos. Se nós existimos, nós temos sentimentos, emoções. Se nós existimos, temos sentimentos, emoções, nós então nos relacionamos, temos comunhão, nos relacionamos. E se nós temos tudo isso, nós então podemos buscar uma consciência espiritual. A consciência espiritual, a busca da consciência espiritual também requer cuidados e algum esforço. Então aqui nessa primeira moralidade, existe um certo e um errado? Porque quando nós falamos de moralidade, nós estamos falando de certo e errado. O invisível é real? Quando a gente vai para a parte ali da espiritualidade, que nós estamos falando ali da identidade à guerra espiritual. Quando a gente fala da guerra espiritual, da espiritualidade, o invisível é real? Ou será que a nossa vida se limita ao que nós estamos enxergando aqui no mundo natural? O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esses 4 grupos. Existência, reação, eu existo, então eu reajo. Então eu me conecto, para então eu me interagir. Entender a identidade, esse primeiro grupo que a gente vai trabalhar. Eu entender a identidade. E a identidade não se limita a conhecer
somente a mim mesmo. Conhecer a mim mesmo é uma parte da identidade. Mas Deus faz parte da sua identidade. Onde você vai, você se identifica como cristão. Então Deus faz parte da sua identidade, você tem também que entender Deus. Na reação, aprender a lidar com emoções. Tantas pessoas perdem oportunidades, não é pelo que fazem, mas é pela forma como fazem. Por quê? Porque elas não sabem lidar com as emoções. Na conexão, o desejo de pertencimento, comunhão e tradição. O pertencimento é eu ter essa comunhão, eu saber que eu estou aqui junto, que eu estou contribuindo, que eu faço parte, do que está acontecendo. Isso nos traz paz e nos gera fé. E na parte da interação, está pronto para batalhas espirituais. Pastor, tem que estar pronto para batalhas espirituais? Tem que estar pronto. Vem com essa história muito fácil de que as coisas, Não, tem que estar pronto sim. Não é difícil. Eu gosto muito, aliás, o que me motivou demais, gerou muita fé, foi a forma do pastor Ciro explicar aquelas guerras espirituais, aqueles movimentos todos que ele fazia lá no Projeto Rocha, de uma forma simples, a ponto de depois eu fazer também. Eu andei junto no Projeto Rocha anos, viajando para fora, enfim, vou contar isso depois com mais detalhe, até algumas experiências que mudaram a minha vida e que geraram fé, porque mesmo você participando, muitas vezes vem na sua mente dúvidas, mas isso aí, será que não é psicológico? Fundamentos da fé, da identidade, a guerra espiritual, sentido, eternidade e criador. Nós vamos falar da existência. Esse aqui é um desenho retirado de um trabalho meu, que foi o que gerou o meu doutorado na Florida Christian University. Aqui estou eu, em outubro de 2010. E aqui estou eu e a minha querida Valdeane, acho que todo mundo conhece, né, Deane? Fala assim com a mão, né? Se não conhece ela, conhece o bolo dela, né? Quem não conhece a Valdeane deve ter comido algum bolo aí, é dela. Que é dela. Então, alguma coisa conhece. Ali está novembro de 24 agora, né? Nós estivemos lá com o professor. Amo demais esse professor Tony, que é lá da Florida Christian University em Orlando. Amo demais. Essa semana ele me deu um presente. Ele me deu um presente essa semana. Agora vou contar, né? Acho que eu vou. Ele me deu um presente. Eu e o Valdeane fomos junto com a Marcinha, né? Passamos ali na casa da Marcinha, pegamos a Marcinha e fomos para um cemitério para a despedida do marido de uma das irmãs aí, né? Um momento triste, mas a gente estava caminhando e quando eu estou na direção do carro, ali perto do Boulevard, aí toca o celular meu e eu vi que era o pastorzão. Ele é reitor lá da Florida Christian University. Amo demais. Poxa, como não atender, né, a pessoa, ele não é de ligar, normalmente ele manda mensagem assim, podemos falar? Aí eu vou e ligo, ou falo, vamos daqui a pouco e tal, né? Ele não é de ligar direto. Ligou direto, o que eu pensei? Alguma coisa, né, muito séria. Aí eu já atendi. Aí na hora que eu atendi, ele falou, opa, e aí, pastor, tudo bem e tal, cumprimentando. Falei, fala, pastorzão, você está podendo ligar o vídeo aí? Eu não achava lugar de ligar, por quê? Porque quando ele ligou, meu carro identificou e conectou no som do carro. Aí na hora que conecta com o som do carro, não tem vídeo, né? Aí eu fiquei naquela, pastor, mas o senhor tem que ligar de vídeo, né? Não percebi na hora, você tem que ligar. Eu liguei de vídeo, o problema é seu aí. Falei, não, então deixa eu desligar e ligar para o senhor. Aí desliguei e liguei para ele. Aí deu o vídeo. Sabe quem aparece no vídeo, assim, na hora que acaba de aparecer a imagem, pastor? Nicolas Ferreira. Vocês acreditam?
Eu sou, assim, um admirador daquele garoto. Não é idolatria, não, é admirador, porque eu vou te falar, não conheço hoje uma pessoa que coloca Deus acima de poder, de fama, igual aquele garoto. Um menino novo, com uma oratória fantástica, uma velocidade cognitiva que é invejável, fala da palavra de Deus com autoridade, não baixa o facho para essa turma que está aí e honra a palavra de Deus, honra em todos os sentidos. Então, eu li o livro dele e tal, e falei, Deus, se eu tivesse a oportunidade de fazer um contato com esse menino, né? Que bênção que é esse menino. Eu nunca imaginei, porque a vida é assim, você não tem ideia dos planos de Deus, né? E falei com a Deane, grava, porque eu quero mostrar para meus colegas, né? O que eu falei, né? Tem que mostrar, né? Quero mostrar para meus colegas que eu conversei com o Nicolas. Aí ela começou a gravar, a Marcinha começou a ajudar a posição, sabe? O negócio estava ficando chique, assim, sabe? Tal, as posições, e eu lá conversando com ele, e ele depois me agradecendo, sabe assim, e tal, e aquela coisa, e ele, tal. Pô, foi uma conversa legal, aí desliguei, né? Mas quando eu desliguei, Valdeir, e esqueci de gravar. Esqueci de gravar. Assim, eu não falei nada, né, Dani? Eu só olhei assim, não acredito, né? Não acredito, assim. Aí fomos seguir, vamos seguir, né? Embora. Aí chega, estamos lá no velório, aí chega um vídeo do Nicolas para mim. E eu só compartilhei com vocês isso, por quê? Porque isso também faz parte disso que a gente está falando de fé. Um dia eu li o livro do garoto. Um dia eu conversei com Deus e falei, queria ter oportunidade de conversar com esse garoto. Só que é uma coisa muito distante, porque eu não tenho ligação com ele. Então, qual a chance de eu conversar com um garoto desse? Na minha cabeça, nenhuma. E de repente, do nada, assim, ó, Deus tem que estar movendo alguma coisa. É a hora que a fé da gente começa a se abastecer. Eu falei do posto de gasolina, né? Mas veja, nós estamos tendo sinais. Deus está mostrando que está fazendo alguma coisa. Eu vou fazer uma propaganda minha, mas também tem a ver com o que a gente está conversando. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês essa questão da fé. E acabei de falar aqui o quê? Que não tem a ver com título, né? Bacharel em teologia. Estou eu aqui, cabelo preto. Estão vendo aqui, né? Engenheiro, engenharia elétrica. Pós-graduado na Fundação Getúlio Vargas. Você deve conhecer, FGV aí. Em gestão da administração. Pós-graduado, BI Internacional, BI International, lá em São Paulo. Master em Governança Corporativa e Avaliação de Empresas. Doutorado na Florida Christian University. Está eu aqui com a minha bênção aí, ó, lá em Orlando. E recebendo aqui, doutor em divindade, pastor Ciro e pastor Glaico. Isso aí e nada é a mesma coisa. Se Deus não colocar o dedo dele. Vem falar para mim de formação, de capacitação. Vem falar para mim, não, você pode falar até para outras pessoas que às vezes estão se deslumbrando, porque tem gente que se subir numa folha de jornal faz discurso. Tem gente que se consegue tirar um curso de datilografia, não tem isso mais não, né? Curso de datilografia já se acha, pastor. Você fez, pastor? Você já fez, eu já fiz. Bernardino já fez? Bernardino está aí? Não, está não. Bernardino? Ah, está lá em cima. Você fez curso de datilografia, pastor? Aqui, tem gente que se fizer um curso de datilografia já se acha. É ou não é? Isso aqui, gente, isso é lindo, eu agradeço a Deus. Entenda o que eu estou falando. Não estou desmerecendo o que Deus me proporciona, não. Eu sou uma pessoa que, eu vim de uma família, não vou falar pobre, mas assim, a gente passava dificuldade. Pai era desempregado, corria atrás, consertava a televisão e tal. Eu, para estudar, eu me lembro que eu, uma vez, falei com meu avô, eu tinha um tio que era referência na minha família. Acho que a gente sempre tem, né, aquela referência, por quê? Por causa do convívio, comunhão. Você passa a ter referências.
né? E eu tinha uma referência de um tio que era engenheiro. E a vida dele era muito boa. E a nossa era mais apertada, muito apertada. Aí o que acontece? Eu conversando com meu avô, falei com ele assim, eu devia ter uns 13, 14 anos. Falei para ele assim, vô, eu vou ser engenheiro, igual ao meu tio. O que você acha que meu avô falou comigo? Quer arriscar? Vai lá, isso mesmo, né? Nossa, isso é bom. Sabe o que falou comigo? Tá achando que você é engenheiro assim, filho? Desse jeito. Eu nem gosto de engenharia, eu fiz engenharia. Uma das coisas que me dá energia é você me provocar. Se você me deixar quieto num lugar, pastor, parece que eu sou meio incomodado. Sabe, aquela coisa, ninguém mexe no meu queijo, né? Eu fico acomodado. Eu fico acomodado. E, sabe, não sou ambicioso para as coisas, não. Para mim, o dinheiro que eu tenho hoje, eu posso fazer muito mais do que eu faço. E nem por isso, não tem ambição assim, sabe? Assim, eu gosto de coisas boas, mas não tem ambição. As coisas para mim são mais tranquilas. Mas não me provoca, não. E aí meu avô falou isso. Falou assim, ó, você acha que é assim? Eu fui, sem ter condições. Fiz vestibular. Na época de fazer vestibular, eu estava me casando. Era eletricista da CEMIG, ganhava pouco, né? Porque eletricista. Tinha 20 anos de idade, casei faltando 3 dias para fazer 21. E fui fazer o vestibular, passei no vestibular, primeira vez que eu fiz, mas passei na escola paga, né, que é mais fácil, né? Passei na PUC, na Pontifícia Universidade Católica. E aí é o seguinte, ok, passei, foi uma grande vitória. E agora para pagar? Não tinha dinheiro para pagar. Aí comecei a estudar sem pagar. Foi 1 mês, 2 meses, que não tinha jeito. Eu tinha acabado de casar, ganhava um salário bem limitado, né? E aí o que acontece? Entrei no tal do crédito educativo. Aí eu consegui o crédito educativo 100%. Estudei 6 anos de engenharia, não perdi nenhum ano. Você é super dedicado, pastor? Não, mas era focado. Passava pelo menos ali batendo na trave, mas passava. Entendeu? Nunca fui, bem porque minha base não foi das melhores, foi escola pública. Aí, formei, aí você tinha 1 ano para começar a pagar, para depois pagar em 12 anos. Aí passou 1 ano, aí eu comecei, depois de 1 ano, a pagar. Depois que eu comecei a pagar assim, uns 3, 4 meses, um negócio assim que não era muito, era menos do que uma mensalidade da PUC, ou seja, eu já ganhando um pouco melhor, porque já era formado, e ainda pagando um pouco menos, não estava difícil. Não sei o que o governo fez aí. Pois é, eles fizeram um negócio lá, que eu sei o seguinte, 12 anos meu, que era um absurdo. Pastor, eu devo ter pago com 5 mensalidades. Um negócio assim, é quase que de graça, entendeu? Fui lá na Caixa Econômica, paguei o negócio, paquitei. Aí você fala assim, Deus, quando Ele quer, Ele é dono do ouro e da prata. Ou seja, a coisa mais fácil para Deus é resolver seu problema. Então, se Ele não resolveu, é porque Ele tem um propósito. E aí, nós precisamos de quê? De fé. Porque é a fé que nos vai manter na estrada. Nós não podemos chutar o balde, jogar o carro na ribanceira, sabe, desanimar da vida. Não. Pode ser a fase do porquinho caindo. Às vezes você está naquele lugar que você só está vendo o asfalto chegar. Sabe, aquele momento ali entre ele sair lá de cima e começar a cair, ele está vendo aquele asfalto chegar e um tanto de carro vindo para atropelar. Às vezes você está naquele momento, meu Deus, não tem jeito. Você não consegue ver você comendo mexerica lá no final. E é assim a vida. Formei e depois consegui, durante a minha vida profissional, ter oportunidades que Deus me colocou em lugares que eu nunca poderia imaginar. Valdeano lembra, eu lido com muito cuidado com profecia. Mas muito cuidado. Ah, por quê, pastor? Você não acredita? Que é isso? Acredito demais. O problema é que está se banalizando tantas coisas no Evangelho que às vezes você acaba colocando em risco as coisas que são de Deus. Sabe assim, está se banalizando.
Por isso que eu falo que eu lido com muito cuidado, mas o Valdeano lembra. Teve uma profetisa que entrou na nossa casa e falou comigo assim, você vai viajar por todas as partes do canto do mundo, né? Alguma coisa assim que ela falou, né? Eu na época sim. Tipo assim, né? Ok. E como é que você tem que lidar com profecia? Você tem que julgar o quê? A profecia, não o profeta. Eu não tenho que julgar o profeta. E como é que você julga a profecia? Se ela se cumpre, é de Deus. Se ela não se cumpre, o profeta falou de si mesmo. Nem é por maldade, tá? Nem é por maldade. Muitas vezes é por quê? É imaturidade. A primeira pergunta que eu faria para você é quando você diz assim, mas é algo impossível. Aí a primeira pergunta que eu faço, o que é impossível para Deus? Tem algumas coisas. Eu vou te provocar de novo, claro, né? Adoro isso, adoro. Oi? Oi? Aí. Que ele não seja um Deus justo, que ele minta. É impossível. Deus é Deus. Deus não vai mentir. Deus é Deus ontem, hoje, eternamente. Mas falando das coisas que ele pode fazer com a gente, a pergunta que fica é essa. O que é impossível para Deus? Tem nada impossível para Deus. Tem nada impossível para Deus. Não tem nada impossível para Deus. Agora, é de Deus ou não é de Deus, pastor? Se pôs prazo, você vai saber. Por aqui ainda. Se não pôs prazo, você não vai saber. Bom, vamos voltar para cá. Aqui, então, faz parte daquele doutorado. Já fiz minha propaganda aqui, já mostrei para você que bobo eu não sou. Tem uma certa formação, né? Tem uma certa formação, que não me garante nada. Se Deus não tiver misericórdia e não nos ajudar, não nos der inspiração, porque não é aquilo lá que conta. Mas, na minha vida, eu até parei na hora que eu estava falando, mas quando essa profetizou, você vai viajar o mundo todo, eu fui, talvez, nos melhores lugares do mundo, que existe no mundo, os mais... Você pensa em algo assim, mais nobre, é onde eu frequentei, à exceção da África. Mas desde aqui até no Japão, Ásia, Europa, América do Norte, viajava de executiva, tinha aquele cartão Black Signature da Latam, que eu pisava no aeroporto, vinha uma pessoa, senhor Robson, pois não, e olha que eu não sou pessoa para ter isso. Eu estou falando isso porque, gente, não é para me engrandecer, é para mostrar a você como é que Deus pode te colocar em lugares para ter coisas que não são suas, mas que o que importa é que é você que está usufruindo. É você que está usufruindo. Ontem mesmo nós estávamos no aniversário, um colega nosso antigo, que é marceneiro, condição financeira muito limitada, mas um menino de Deus, falou comigo, Rob, estou morando numa mansão. Eu falei, está bem assim? Não, é que tem uma moça que gosta muito de mim, que eu fiz trabalho para ela, sei o quê, e ela foi para a Itália. E ela não está querendo morar aqui, está na Itália, tem uma mansão aqui, pediu para eu ficar lá. Aí eu te pergunto o seguinte, pastor, o que vale? Você ter a mansão ou você morar na mansão? Morar. Não importa. Então você vê que Deus faz uns negócios, você fala assim, como? Oh, meu amigo, não sei como, eu só sei que está na mansão. Deus é Deus. Vamos, acho que... 10 minutos, vamos dar uma parada aí, ó. 16 e 13, não, 13 não que eu não gosto. 16 e 14, a gente volta para cá. Transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei.